manter a dor controlada mesmo após tentar vários tratamentos? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à gravação de mais um podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Aqui eu vou discorrer sobre a jornada de um paciente com dor há mais de 3 meses, o que chamamos de dor crônica. O primeiro momento, onde aquele paciente tem uma dor aguda, que surgiu sendo o primeiro episódio da vida, ele toma uma automedicação, um Dorflex, uma nimesulida, um cloridrato de ciclobenzapina, diversos analgésicos que têm fácil acesso em supermercados, farmácias, e eles conseguem controlar aquele primeiro episódio. Geralmente, um segundo, terceiro episódio tende a ser um pouquinho mais incapacitante. Ele já começa a ter dificuldade de dobrar o tronco em atividades simples como escovar os dentes de manhã. Ele começa a ter dificuldade em calçar uma meia. Começa a ter dificuldade no vestir-se. Ele começa a ter dificuldade em atividades relacionadas à família, à concentração no trabalho, à atividade sexual com o marido, com a esposa. E isso começa a preocupá-lo. Só que ele ainda não passou de 3 meses. Ele não passou da barreira do tempo de 12 semanas. E isso faz com que o gerenciamento do caso seja extremamente simples. Um primeiro episódio, segundo, terceiro episódio de dor, ele tende a começar a arrefecer com 72 horas. Quando ele passa dessa primeira linha do tempo, ele tende a começar a atenuar na 6ª semana. Quando ele passa da linha do tempo de 12 semanas, ele tende a se tornar um caso complexo de dor crônica. Antes de ultrapassar as 12 semanas, a facilidade de gerenciamento faz com que o paciente acredite que o que ele fez ele melhorar. Só que quando a gente vai para a literatura científica, as pesquisas mostram que comparando a observação, que é o que chamamos de wait and see, num grupo que teve um primeiro episódio de dor, versus a intervenção, seja ela médica, fisioterapêutica, de treinamento físico, psicológica, a gente vê o seguinte, que os dois grupos melhoram desses cortes no tempo, 72 horas, 6 semanas e 12 semanas. A maioria deles tem estudos que mostram que até 82% desses pacientes tendem a melhorar pelo que chamamos de história natural / regressão espontânea. E aí, se o grupo de paciente que fez osteopatia, quiropraxia, acupuntura, ou simplesmente foi na emergência e tomou uma dexacitoneurin, tomou uma diprospan, tomou uma duodecadron, esse grupo de pacientes com dor, ele vai acreditar que o que melhorou ele foi a injeção. E o fato dessa crença se estabelecer é extremamente nocivo para o andar da carruagem. Por quê? Se ele melhora com anti-inflamatório, se ele melhora com analgésico, ele acredita que ele está com tensão muscular e o relaxante muscular fez ele melhorar. Portanto, o problema agora é a tensão. A tensão não, né? Tensão muscular. Ficou parecendo que era a atenção, de prestar atenção. Se ele melhora com anti-inflamatório, o que é veiculado por diversos profissionais da saúde torna-se cada vez mais forte na mentalidade daquele paciente. Aquele paciente, então, passa a acreditar que está inflamado, por isso dói. Logo, o remédio me desinflamou. Essa é a crença mais limitante que mais atrapalha a maioria dos pacientes. Se ele melhora com a injeção de corticoide, está mais inflamado ainda. Só que o corticoide agora se tornou a única substância capaz de melhorar o meu quadro. Portanto, agora eu vou desencadear sempre um comportamento de quando estiver com uma crise de dor, bater na porta da emergência para tomar a tão falada duodecadron, diprospan, para que eu possa melhorar rápido. Afinal, a vida segue. Eu tenho um compromisso na semana que vem, eu tenho que viajar para resolver um negócio da minha empresa, do meu trabalho e por aí vai.
E se ele melhora com a quiropraxia, com a osteopatia, pronto. Então eu tinha agora uma vértebra fora do lugar, o profissional foi lá e colocou minha vértebra no lugar e por isso eu melhorei. Se ele melhora com a acupuntura, ele acredita que ele realmente tem alguma deficiência energética, como foi explicado pelo acupunturista. E todas essas crenças fazem com que o andar da carruagem seja atrapalhado. Porque quando você ultrapassa a linha de 12 semanas com dor crônica, agora o principal drive que mantém a dor é o sistema nervoso central. É o cérebro que assimilou todas as suas experiências negativas durante o episódio da dor na linha do tempo da sua vida e agora as memorizou e está desencadeando aquela memória da dor e o lugar que dói, nesse momento, ele não está mais inflamado. Ele não tem mais uma lesão. E esse conhecimento muda completamente o comportamento do paciente que tem dor crônica. Por que que muda? Porque quando ele acredita que tem uma lesão, ele se mexe menos. Se ele se mexe menos, ele se torna mais rígido. Se ele se torna mais rígido, ele tende a ter mais incapacidade e cada vez mais dor. E agora outros estímulos, como por exemplo, o descondicionamento físico pela inatividade, o aumento da rigidez por não estar mexendo a zona que dói, vai colaborar ainda mais para que esse paciente permaneça com dor. E quando ele entende que não há mais lesão, porque afinal ele não é um doente reumático que justificaria uma inflamação de longos períodos que ultrapassassem a linha de 3 meses, gente, a inflamação tem fases. E essas fases tendem a cessar a intensidade da dor com no máximo 3 meses. Você tem a fase hemorrágica, a fase de proliferação, a fase de cicatrização, de remodelamento e acabou. Essas fases acontecem de forma entrelaçada durante esses 3 meses do primeiro episódio. Então, depois de 3 meses, não tem mais inflamação ali. Inclusive, os termos bursite, tendinite, epicondilite, na literatura científica eles já mudaram, né? Já são chamados de tendinopatias, porque entender que o processo é inflamatório faz com que o paciente seja cada vez mais inativo, evitativo, amedrontado, fazendo com que esse paciente não melhore. Mas afinal, o tema da live é como controlar a dor mesmo após tentar vários tratamentos. Quem nunca recebeu um paciente, quem que é fisioterapeuta e nunca recebeu um paciente que disse assim: você é a minha última tentativa, eu já tentei tudo e minha dor não melhorou. E aí, fatalmente, esse tudo, geralmente, são condutas que não têm norte científico algum. Então, hoje eu fiz um post no meu Instagram. Se você não me segue aí no Instagram ou no YouTube, é legal que você siga, para que você não perca esses posts. Porque você vai criar consciência de como o problema funciona. Eu citei no post assim, ó. Quais são os maiores problemas do paciente com dor crônica? Ele acredita que alongamento é tratamento para dor. Então ele vai fazer pilates baseado em alongamento. Ele vai para yoga alongar. E ele percebe que ele não melhora. Nada contra o pilates, nada quanto a yoga. A yoga, quando você melhora, é pelo mecanismo neurofisiológico que faz, vamos falar leigamente assim, uma calmaria no seu sistema nervoso central, diminuindo a sensibilidade do sistema nervoso, fazendo com que você melhore. Não porque você alongou, fez algo do tipo. Alongamento, ele só funciona para encurtamento, para mais nada, tá? Então vamos lá. Outro problema, acreditar que quanto mais dinheiro ele tem, mais rápido ele irá melhorar, contratando vários profissionais de saúde ao mesmo tempo. Essa questão do dinheiro é muito interessante de ser discutida, porque ao passo que o paciente que tem baixo poder aquisitivo encontra no SUS terapias passivas, aromaterapia e até práticas integrativas complementares que não têm suporte científico nenhum para receber pelo SUS, e por isso esse paciente não melhora, cronifica o problema, leva incapacidade para muito tempo de vida. O paciente que ele tem muito poder aquisitivo, ele acredita que pode melhorar
mais rápido por causa da capacidade financeira que ele tem para investir em profissionais de saúde. E por isso, ele está comigo como fisioterapeuta musculoesquelético, está com um colega da quiropraxia, está com um colega da acupuntura, está no estúdio de pilates do lugar que ele trabalha, está indo no médico em São Paulo porque ele tem acesso para tomar mais medicação e ele acha que isso tudo junto vai fazer com que ele melhore e na maioria das vezes essa população que tem grande poder aquisitivo, ele acaba não melhorando justamente porque está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso é bem importante de salientar. O outro tópico que eu citei foi acreditar que ficar deitado na maca recebendo técnicas manuais ou acupuntura vai resolver seu problema. Gente, terapia manual é muito bem-vinda, osteopatia, quiropraxia, tuiná e todas as outras terapias manuais são muito bem-vindas porque elas têm efeitos neurofisiológicos que chamamos de simpatoexcitação, que modulam o sistema nervoso central, fazendo com que a percepção de dor, que é subjetiva e individual, seja reduzida. Mas a forma como essas técnicas, tanto a acupuntura como as terapias manuais são empregadas como se fosse uma indústria têxtil, produzindo cortina, produzindo camisa, o mesmo processo feito em todo o mundo. E os mecanismos pelos quais esses pacientes são explicados que melhoram, na maioria das vezes são equivocados, como uma vértebra subluxada, ou como uma coluna que está fora do lugar, ou como uma deficiência energética de baço, de rim, fazendo com que alguns pacientes vão até procurar médicos especialistas nesses órgãos, porque informações que não deveriam ser passadas para os pacientes são passadas a título de aumento de autoridade do prescritor, né? Então, o paciente ele tende a entender que aquele profissional é muito bem gabaritado porque fala em termos técnicos, em termos sofisticados e entende realmente do assunto. E aí, esse viés de memorização, tanto do terapeuta quanto do paciente, faz com que o paciente melhore pela expectativa, pelo efeito placebo, só que essa melhora ao longo do tempo não é sustentada e esse paciente tende a voltar para esse tipo de terapia. Uma outra questão que é importante de falar, pessoal, é que na dor... Não consegui encontrar isso na biblioteca do Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio ou a sua música em um app diferente? Gente, eu não tô sabendo lidar com a Siri, não. Ela tá interrompendo sempre. Uma outra coisa que é importante salientar é que no tratamento da dor crônica, muitos produtos são vendidos e esses produtos, vamos supor, certa vez um ex-paciente, depois de ter alta, entrou em contato para conversar comigo por teleconsulta, por chamada de vídeo, dizendo que queria falar uma coisa que não tinha muito a ver com o tratamento dele, mas que seria interessante tanto para ele quanto para mim. E aí eu dediquei cerca de 15 minutos do meu tempo para atendê-lo, né? Afinal, ele foi meu paciente, confiou no meu trabalho e eu atendi. E o que ele estava propondo, em forma muito resumida, era que eu prescrevesse os colchões da loja dele para os meus pacientes em troca de colocar no meu caixa de consultório 10 mil reais todos os meses. E, cara, sincero e honestamente, qualquer outro profissional teria aceitado. Só que como eu trabalho com evidência científica e colchão é conforto, não recomendação para dor lombar ou para dor de coluna, tem pacientes, por exemplo, eu atendo casais de pacientes que o marido comprou colchão eletromagnético, que faz massagem, que vibra, que por aí vai, e ele adorou e a esposa detestou. Então é muito individual. Eu não aceitei essa proposta. Só que quando você vai para campos médicos, campos da fisioterapia também, campos médicos e campos nutricionais, que também interferem no tratamento da dor, você vê que isso é feito de forma absurda, de forma extremamente intensa. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou falar de canabidiol agora. Canabidiol, ele não tem evidência para tratamento de dor crônica. Ele tem uma evidência assim muito fraca para doença neurológica, salvo engano, um tipo de esquizofrenia, mas ainda não é uma evidência robusta para ser colocado como tratamento principal para esse tipo de doença. Mas para dor crônica, não há evidência científica que comprove seus efeitos.
Não há evidência científica que canabidiol melhora a ansiedade. Não há evidência científica que canabidiol melhora a performance no esporte. E hoje, batem nas portas de profissionais de saúde representantes de grandes indústrias oferecendo comissionamentos mensais para prescrições de canabidiol. Eu já recebi 3 deles. Não aceitei nenhum deles, porque não há evidência. Eu não durmo bem oferecendo para você e ganhando dinheiro através disso, oferecendo para você um tratamento que não funciona, mexendo com uma coisa que eu valorizo muito, que é a sua expectativa com o tratamento, fazendo você comprar uma coisa que não funciona. Então, isso existe, isso é praticado de forma muito intensa no sistema privado de cuidado em saúde, e minha função aqui é alertar vocês, né? Não invistam dinheiro nesse tipo de terapia, porque você vai investir dinheiro no lixo. E aí eu quero chamar vocês para um outro alerta, que é: hoje existe evidência científica para tudo. Existem, inclusive, evidências científicas que o canabidiol funciona para tudo isso, ao contrário do que eu falei. Só que quando você vai para as pesquisas não são indexadas em bases de dados que são seguras. Os tipos de pesquisa, eles são observacionais, e por serem do tipo observacional, não serve para inferir que aquele tratamento funciona. E eu vou traduzir para você que é leigo agora. Eu tenho 10 pessoas com ansiedade e dor crônica de um lado, 10 pessoas com ansiedade e dor crônica do outro. Tanto a ansiedade quanto a dor crônica passam por um processo de habituação. Se elas chegam no nível 10, que é o máximo, elas não têm como subir para o 11. Então elas tendem a regredir para a média ao longo do tempo de sua vida. Então é muito mais fácil que ela desça. Só que se todo mundo desses grupos está com dor 10 e de um lado toma um canabidiol e do outro lado toma uma substância placebo que eles acreditam ser canabidiol, quando a gente interrompe a pesquisa e colhe dados de incapacidade, dados de intensidade da dor, dados de níveis de sofrimento psicológico, dados de níveis de estresse e de ansiedade, o grupo que tomou canabidiol melhorou igual ao grupo que tomou placebo. Portanto, não é custo efetivo fazer o canabidiol nesses pacientes, tá? E eu falei que o pior de todos seria a ozonioterapia. Como assim, Caio, a ozonioterapia? Lhe explico. A ozonioterapia chegou como um tratamento revolucionário que melhoraria infecções, dores, mataria bactérias, enfim. Hoje a evidência científica é forte para ozonioterapia melhorar apenas problemas odontológicos. E aí alguns tipos de problemas, não são todos. Então os dentistas que usam por algum motivo que há evidência de que funciona. Mas fisioterapeutas, médicos que fazem aplicação de ozonioterapia em vocês, por via retal, por via, enfim, muscular e por aí vai, eles estão vendendo um tratamento que não funciona, portanto, ou são ignorantes científicos ou continuam sendo charlatões. E como dá dinheiro, os que eram ignorantes descobrem que não funcionam e continuam vendendo para você esse tipo de tratamento. Então, como você quer controlar a dor se os tratamentos que você tentou não têm fundamentação científica? Caio, então o que funciona? Vou te falar aqui agora. Vamos supor que a gente tenha, em uma semana aqui, a gente tenha 15 atendimentos na semana. Vamos atender 3 por dia de segunda a sexta. Beleza? Todos têm dor no mesmo lugar, lombar. Beleza? O primeiro paciente, ele tem um conjunto de características que chamamos ser bloqueio de movimento. O segundo, um conjunto de características que chamamos ser restrição de movimento. O terceiro, um conjunto de características que chamamos ser alteração postural. O quarto, trauma em recuperação. O quinto, radiculopatia. O sexto, estenose de canal foraminal. O sétimo, articulação estruturalmente comprometida.
O 8º, um quadro pós-cirúrgico. Entende? O 9º, uma aderência de raiz nervosa. E eu poderia falar aqui até amanhã para vocês. O que é que eu quero te dizer? É que pacientes diferentes que adentram por essa porta podem apresentar dor no mesmo local e ressonâncias magnéticas com diagnósticos iguais, como por exemplo o mais famoso dele, a tão famigerada hérnia discal. Só que quando avaliamos a pessoa, o contexto, o exame físico, nós encontramos um conjunto de características completamente diferentes entre todos eles. Repito, todos têm dor no mesmo local. E todos, após serem diagnosticados pelo fisioterapeuta, precisam receber protocolos, entre aspas, de movimentação, de condutas, de intervenções completamente diferentes. E aí, quando você entende isso, você começa a entender a complexidade do tratamento da dor. Só que independente das intervenções serem diferentes, elas mexem em esferas muito parecidas. Quais são essas esferas? A primeira esfera é a esfera biopsicossocial, onde nossas intervenções de movimento interferem no sistema psicossocial, diminuindo a atividade elétrica de uma estrutura cerebral chamada amígdala, que é responsável por medo, por antecipação de experiências ruins, por detecção de ameaça, por potencialização do estresse, por um julgamento prévio automático, enganador do seu cérebro, porque assim, o seu cérebro tenta te enganar para te proteger. Então a gente diminui a reatividade ao estresse. A gente melhora a qualidade do sono, que seria a esfera 2. A gente coloca na sua vida um hábito que, segundo James Clear, autor do livro Os Hábitos Atômicos, é um hábito angular e, portanto, você tende a começar a se alimentar melhor, porque nós fazemos uma sugestão de uma orientação, Uma orientação para que você comece a ingerir 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal, que hoje é uma diretriz mundial para que você tenha uma recuperação muscular pós os movimentos, pós os exercícios que nós prescrevemos. Então você tende a se alimentar melhor e a sua alimentação interfere na sua microbiota intestinal, na liberação de serotonina, no seu sono, fazendo com que você controle mais ou controle menos a dor. Tá claro até aí? A gente faz uma orientação também depois de coletar o que chamamos ser o inquérito hídrico. Você sabia que o seu peso corporal exige uma quantidade de água diária específica? Por exemplo, o cálculo é 35 a 40 vezes o seu peso. Então, se você pesa 90 quilos, multiplique por 35 e você precisa beber 3 litros e 150 ml de água todos os dias. Aí eu pergunto, a 99% dos pacientes que adentram por essa porta ou que fazem teleconsulta comigo, você bebe essa quantidade de água por dia? Ele, não, eu bebo muita água, mas você quantifica o quanto de água você bebe? E a maioria dos pacientes dizem que não. E aí quando a gente faz um ensinamento de pegar um recipiente que tem uma quantidade específica, como um copo desse de 15 ml, só beber nesse copo, para que você bata a quantidade de água com exatidão, os pacientes começam a modificar esse comportamento e perceber o quão difícil é beber água, tentando subir cerca de 200, 300 ml por semana até bater a cota de água que eles precisam para seu peso corporal. E a quinta e última esfera é a esfera de exercício e atividade física, que nós também orientamos, além do que o paciente faz aqui no consultório, nas teleconsultas, orientamos o paciente a realizar em casa também. Essas 5 esferas é o que vai fazer você controlar a dor, e aí controlar a dor tem interpretações extremamente diferentes, a depender do que o paciente tem como objetivo, como expectativa. Por exemplo, existem pacientes
poliqueixosos, que tem dor quadril, lombar, ombro, cabeça, ATM, joelho, e que vem buscar um profissional especialista em dor para zerar todas essas dores. E a gente sabe que é muito difícil zerar uma dor. Só que se ele entende que controlar a dor é ficar sem dor, ele vai ficar extremamente frustrado com os ganhos que os nossos tratamentos podem promover. Não estou dizendo aqui que você nunca vai zerar a dor. Só estou lhe dizendo que a estatística mostra que um pouco mais da metade dos pacientes não zeram a dor. Não ficam sem dor completamente. Eles melhoram a dor, melhoram a incapacidade, melhoram a qualidade de vida e melhoram todas essas esferas que a gente citou aqui. E no final do tratamento, eles estão extremamente satisfeitos com os ganhos do tratamento. Mas a promessa gera uma falsa expectativa que tende a te colocar num cenário de frustração, e essa frustração tende a ser uma barreira de recuperação psicológica para que você melhore com qualquer tipo de intervenção. Então, às vezes, o paciente tenta uma fisioterapia comum, que não vai dar em absolutamente nada, e vão para um profissional da medicina, intervencionista em dor, com a promessa: determinado bloqueio vai tirar sua dor por 6 meses, determinado procedimento vai zerar sua dor, vamos colocar um neuroestimulador medular em você, que ele vai liberar opioide na sua corrente sanguínea e você vai ficar sem dor. Aí um paciente nosso fez o implante, né, na medula. É meio que uma bomba, e se você está me assistindo aí e for médico, me corrija se eu estiver errado, mas é meio que uma bomba que eles colocam na medula para liberar analgésico na corrente sanguínea, e o paciente falou que ficou 40% melhor. E ficou extremamente frustrado. Só que, o 40% melhor dele permitiu que ele realizasse várias atividades que ele não podia fazer. Só que ele foi para o procedimento com uma fala do profissional de que isso ia deixar ele sem dor. Então ele foi com expectativa alta, teve um resultado que foi aquém da sua expectativa, portanto, o resultado final foi frustração. Então a comunicação com esse tipo de paciente importa, e importa muito. Vamos adentrar agora em alguns pontos chaves desse tipo de abordagem, onde a gente chama essas esferas da vida como controladoras de dor, tá bom? Então a primeira esfera que eu quero falar é a água, porque é o que a gente encontra como maior deficiência no tratamento dos pacientes. Gente, se você pensar que aquele objeto que está ali na parede é um modelo da sua coluna vertebral, você vai entender que 70% disso aqui é água. 70% a 80%, principalmente os discos. A água corporal faz com que todos os processos intestinais, renais, hidroeletrolíticos aconteçam no seu corpo. Faz com que o funcionamento do seu cérebro seja melhor. Então, se você não bebe água, você prejudica tudo isso aí. E aí você tem um paciente que tem um estresse subclínico, porque ele não é forte o suficiente para revelar uma alteração de exame de sangue, mas ele é forte o suficiente para gerar uma sensação de mal-estar no paciente por desidratação. Então, às vezes, esse paciente está pecando por uma coisa muito simples, como simplesmente beber água. E convenhamos, se você não é capaz de beber a quantidade de água ideal para o seu peso corporal, você vai ser capaz de quê mesmo? Isso é um problema muito sério. O tópico alimentação, como eu falei anteriormente, tudo que você come interfere na sua microbiota intestinal, na permeabilidade da membrana, que faz com que resíduos tóxicos do seu metabolismo não adentrem a sua corrente sanguínea, e faz com que o nível de serotonina e dopamina, que na maioria das vezes é regulado pelo cérebro, seja reduzido porque você come bobagem. Você não se nutre, você apenas mata a sua fome. Eu tô com vontade de comer um acarajé, eu tô com vontade de tomar uma Coca-Cola, eu tô com vontade de comer um doce, um docinho, né? O que é que tem comer um docinho? Para quem tem dor crônica, se alimentar de forma incorreta, libera uma série de substâncias, bradicininas, citocinas inflamatórias, TNF-alfa, várias substâncias na sua corrente sanguínea que fazem com que o seu sistema nervoso fique cada vez mais sensível e percebendo cada vez mais dor.
Então é por isso que é muito importante que você tenha um nutricionista para chamar de seu. Não por objetivos estéticos, hipertrofia, emagrecimento, pele, apesar deles ajudarem muito nessa esfera também, mas simplesmente para não comer errado. Se você quer melhorar uma dor crônica, não há espaço para vacilos nessas esferas. O tópico de sono é fundamental porque no seu sono profundo e no sono REM é onde você lava todos os produtos tóxicos cerebrais através do REM, né, dos Rapid Eye Movement, onde os seus olhos começam a bater no sono profundo, né, nesse sono REM, fazendo com que o líquido cefalorraquidiano limpe todos os produtos tóxicos do metabolismo neuronal e você acorde de fato recuperado, com toda a habilidade cerebral de controlar a dor que Deus nos deu. Só que aí você, quando escurece o dia, continua aumentando a incidência de uso de iluminação artificial através do filme da Netflix, do uso excessivo de telas. Você utiliza a cama para estudar e aí o seu comportamento começa a ser pareado no seu cérebro como se a cama não fosse um lugar de descanso. E a cama hoje, para quem tem dor crônica, é liberada apenas para dormir e para ato sexual. Ponto. Não é para se fazer nada que não seja essas duas tarefas na cama, porque senão seu sistema nervoso entende que a cama não é um lugar de relaxamento, de prazer, entende? Então, esses comportamentos atrapalham a sua higiene do sono. E outra, quando você acorda, a hora que você acorda é um marco biológico. Se você precisa acordar todos os dias no mesmo horário e ser exposto à iluminação natural. A iluminação natural ela pode ser medida em intensidade através de luxímetros. Luxímetro você pode baixar um aplicativo na sua Apple Store, na sua Google Store, seja lá qual for o seu aparelho de celular, você pode baixar um luxímetro e colocar a câmera no cômodo que tem maior intensidade de luz da sua casa, e aí aquele luxímetro vai te dar a quantidade de iluminação daquele ambiente, e é para lá que você precisa ir quando você acordar. A iluminação natural vai fazer com que a célula clock dos seus olhos faça a regulação de uma coisa que chamamos de ciclo circadiano. E esse marco biológico de acordar todos os dias no mesmo horário, não tem essa história de final de semana, não tem essa história de dia de semana cedo, final de semana compensa. Você não compensa. A cada 4 dias que você dorme menos de 6 horas, você priva uma noite inteira de sono como se você tivesse acordado por 24 horas. E aí eu pergunto para você, qual é o seu débito de sono atual? Quantos dias de sono você perdeu por dormir menos de 6 horas? Entende? Então quem tem dor crônica não pode negociar comportamentos que interferem no sono. A ingestão de água você precisa botar até 18 horas. O café não pode passar de 3 horas da tarde, porque senão a cafeína age no receptor de adenosina, fazendo com que sua percepção subjetiva de cansaço seja alterada. E aí muita gente vai falar para você assim, olha, eu tomo café, mas eu durmo bem. Não dorme. Mesmo que sua percepção seja de que dormiu bem, você não dorme. Os indivíduos pesquisados pelo Instituto do Sono que usaram café e reportaram ter dormido bem, tiveram vários déficits de atenção, memória e cognição nos testes psicológicos que foram feitos após tomar o café, comparado ao grupo que não ingeriu café após as 15 horas. Então, por mais que você ache que dorme bem tomando café depois das 15 da tarde, você não dorme bem, você não entra no tempo necessário de sono REM, nem no tempo necessário de sono profundo. E acredite numa coisa que eu vou te dizer agora. O sono melhora tudo, absolutamente tudo em sua vida. Potencializa hipertrofia, potencializa emagrecimento, diminui flacidez, diminui celulite, melhora controle da dor, melhora a disposição, melhora o humor, regula o eixo endocrinológico, regula seu intestino, faz com que todas as suas funções orgânicas sejam potencializadas. Então, sono, aulas de higiene do sono, aulas de terapia cognitivo-comportamental para insônia precisam ser dadas a pacientes que têm dor. Sono diminui a reatividade ao estresse.
E esse é o penúltimo tópico que eu vou falar, porque, por exemplo, quando a gente atende um paciente que tem dor crônica, não vem melhorando com tratamentos convencionais, é submetido à ressonância para cada parte do corpo que a dor aparece, porque quando o paciente tem dor crônica, ele tem a chance de ter ampliação de campos receptivos e a dor, com o passar do tempo, ir se espalhando. Ela começa na cervical, desce para os ombros, desce para os braços, sobe para a cabeça, começa a doer a TM, daqui a pouco está doendo a torácica, depois está doendo a lombar, aí a lombar espalha para a glútea, o quadril, pega a virilha, gera disfunção sexual, aumenta o potencial de cólica, porque a dor se espalha mesmo quanto mais você a tem, por causa desse fenômeno que chamamos de ampliação de campo receptivo. E aí é um paciente que hoje vive uma carreira dos sonhos, mas que essa carreira o força a estar numa cidade longe de sua família, e ele visita a sua família somente no final de semana, e um dos seus filhos é especial, e ele também tem um cargo que exerce muita responsabilidade na empresa, e essa rotina de vida, de afastamento familiar, de sobrecarga de responsabilidade, de ida e volta, é o que dá para ser. Não é o que ele gostaria de que fosse. E aqui eu não quero pregar para você um mundo utópico, onde nós fazemos somente o que gostamos. Nós fazemos o que é realmente necessário, mesmo que esse necessário seja prejudicial. Mas é a nossa percepção sobre a necessidade de executar nossas tarefas que fazem com que o cérebro amplie a dor ou diminua a dor. Então, se um paciente desse não é entendido enquanto seu contexto de estar longe da sua família, da sua filha especial, qualquer tipo de dor que ele tenha no pé, no tornozelo, na lombar irradiada para a perna, na cervical, na cabeça, qualquer tipo de dor nessa característica tende a se potencializar, tende a se prolongar, tende a não ter o que eles procuram. E o que é que o paciente procura? Explicações justificativas pautadas em diagnósticos de exame de imagem. Então, esse paciente ele não vai achar problema nos exames, mas ele vai continuar com dor achando que tem algum problema. Se ele for sedentário, aí que o bicho pega. Então, tudo isso que eu acabei de citar sobre um contexto de vida de um paciente fictício é uma jornada de estresse psicológico. O estresse crônico, o estresse de forma prolongada, gera atrofia da substância cinzenta no cérebro, gera dificuldade do processamento e da discriminação da dor. Então, por isso, os pacientes com dores crônicas precisam muito ter orientações no contexto de terapias cognitivas comportamentais com o psicólogo, de terapias ACT, de aceitação e compromisso com o psicólogo, além do processo de fisioterapia especializada em dor. Não é qualquer fisioterapia. Não adianta ficar procurando fisioterapia especializada em dor pelo seu plano de saúde. No máximo você vai achar um ambulatóriozinho, que te atende parecendo que vai produzir roupa e faz as mesmas coisas para você todas as semanas. E ainda não te dão autonomia para controlar o problema. Você só sente aquele alívio passageiro. Infelizmente, a prática de plano de saúde hoje em fisioterapia paga cerca de 8 a 25 reais por atendimento. E a gente sabe que hoje a gente tem um referencial nacional de honorários fisioterapêuticos que começa com cobranças acima de 100 reais. Então, para um cara atender você de forma especializada pelo plano de saúde e sobreviver, ele precisa colocar 10 pessoas ao mesmo tempo, contratar estagiário e te dar condutas que até te melhoram ao longo do tempo, mas que são completamente gerais. Não respeitam a sua individualidade biológica. Então você precisa do fisioterapeuta especializado em dor. Nesse caso aí, onde a gente já bateu nas esferas água, alimentação, sono e estresse, eu preciso te dizer que a esfera exercício pode ser dividida em sistematizado e NEAT. O sistematizado é tudo aquilo que você se programa para fazer e que obedece um princípio fisiológico que chamamos de sobrecarga constante.
Então, se você tem dor crônica, tem fibromialgia, hérnia de disco com dor há mais de 3 meses, bursite, tendinite, artrose, escoliose, enfim, se você tem qualquer tipo de dor associada a qualquer tipo de diagnóstico médico que já ultrapassou de 3 meses, o seu exercício, meu amigo, não pode ser leve, não. Seu exercício, meu amigo, ele não pode ser leve. Ele precisa ser moderado a intenso. Porque somente com exercício moderado a intenso é que você vai despolarizar os canais de cálcio para mandar informação para o corno posterior de medula, para sua medula mandar informação para o seu cérebro. Liga a torneira dos analgésicos aí em cima, porque ele está promovendo uma coisa que a gente chama de estresse tensional versus estresse metabólico, para melhorar meu condicionamento cardiovascular, para melhorar meu condicionamento VO2 na minha vantagem de oxigênio, porque a gente sabe que quem tem mais VO2 vive mais e vive com mais qualidade ao longo do tempo. Então, se o cara não dominar essas esferas do conhecimento para entender quem é você e qual é o seu contexto, você nunca vai melhorar de uma dor crônica. Nunca você vai melhorar de dor crônica. Então, se você faz aí academia, é importante que todas as semanas o seu treino seja um pouco mais difícil. Você não pode ir lá só para se movimentar. Você precisa sair de lá cansado. No outro dia, você precisa ter algum grau de dor muscular da região trabalhada. À medida que você vai evoluindo semana após semana, tem uma semana que você tem que descansar. Mas não é descansar inativo, não é descansar de forma inativa, sem ir fazer seu exercício. É ir fazer o seu exercício, mas de forma extremamente mais leve do que o que você tem colocado de sobrecarga ao longo do tempo. Todas essas orientações, o fisioterapeuta especializado em dor é capaz de lidar. Então, se você faz corrida, é importante que sua corrida vá evoluindo todas as semanas. E vai chegar uma semana que você vai precisar treinar sua corrida de forma extremamente leve, para dar espaço para o seu corpo se recuperar. Tá fazendo sentido até aí? Então curte, comenta, compartilha, deixa um comentário aí. Não sei se você está assistindo ao vivo no feed do Instagram, no YouTube, ou ouvindo aí no Spotify, na Apple Podcasts. Curte, comenta, compartilha, me marca nos stories se estiver fazendo sentido aí para vocês, tá? E pessoal, o NEAT é tudo aquilo que você faz fora da sistematização do exercício. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo essa live em pé? Poderia estar aqui sentado na minha mesa no consultório, né, no computador. Poderia estar sentado ali do lado do bebedouro. Poderia estar sentado na maca, mas eu estou aqui em pé. Sabe por quê? O tempo que você fica de pé no dia, substituindo geralmente o tempo que você fica sentado, na média, aumenta seu gasto calórico basal em 700 calorias. Isso quer dizer que você tem mais ou menos estresse metabólico. Mais, né? Se você tem mais estresse metabólico, não diretamente proporcional, mas você tem algum grau de maior controle da dor, o tempo, a quantidade de passos, já é muito bem documentado pela literatura científica que as pessoas que andam de 7 a 10 mil passos por dia têm muito mais facilidade para controlar a dor e tem muito menos incapacidade associada a seu problema. Beleza? Quantidade de andares de escada que você sobe. Eu tô aqui no 5º andar. Eu subi a escada 2 vezes aqui já. Eu poderia ter pego o elevador, mas eu preciso pagar meus 10 andares de escada diários. Porque o físio de vocês aqui também tem dor na lombar. E se eu não fizer minha quantidade de passos, minha quantidade de andares de escada, meus exercícios físicos rotineiramente, eu vou ficar com dor. Então, nós que queremos melhorar de um processo de dor crônica, precisamos pagar o preço. E pagar o preço envolve conhecer todos os fatores que são controláveis e começar a controlá-los gradativamente. Eu não vou dizer para você que você vai subir para 4 litros de água amanhã, meu amigo, se você não bebia nenhum litro. Mas você vai subir 250 ml a cada semana. Você vai acordar e vai jogar 500 ml, 1 litro de água em jejum.
Você vai acordar e vai tirar o blackout da sua cortina para se expor à iluminação artificial. Você vai acordar e vai tomar banho gelado, você não vai tomar banho quente não, você vai ativar o sistema nervoso central de manhã para que o sistema nervoso central chegue cansado à noite e você consiga aprofundar o sono, lavar o lixo metabólico através do líquido cefalorraquidiano, melhorar suas funções orgânicas e melhorar a qualidade de controle da dor do seu sistema nervoso. Você vai colocar atividade física matinal, você não vai treinar de noite. Você vai treinar antes do meio-dia, para que você chegue cansado à noite e consiga controlar a dor. E consiga aprofundar o sono profundo e sono REM. Né? Quando você chegar à noite, você não vai brigar com o sono. Quando a pressão do sono, modulada pela quantidade de adenosina que foi produzida ao longo do dia, começar a acontecer, que seus olhos começarem a bater, que sua cabeça começar a pescar, você não vai continuar nas telas do celular, da televisão, do filme, da Netflix. Você não vai colocar a TV no quarto, meu amigo, porque até aquela luzinha, porque na tela aqui não tem, tá? Mas geralmente tem uma luzinha na ponta da televisão, né? Até aquela luzinha vermelha, ela inibe a secreção de melatonina, fazendo com que você não aprofunde o sono. E aí eu não sei pelo que você está passando, qual tempestade está acontecendo na sua vida, mas eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos desafios a serem vencidos. E independente da tempestade que você estiver passando, seja um conflito familiar, seja um processo de luto, seja um conflito no seu relacionamento, seja um problema com drogas nos filhos, com os filhos, seja um filho que está roubando os móveis de sua casa para usar drogas, Deus livre e guarde, né? Mas eu não sei qual o contexto de vida que você está passando do ponto de vista de conflitos emocionais. Mas eu sei que você foi ensinado a botar sua raiva para fora. Não é mesmo? Curte, comenta, compartilha, bota um foguetinho aí se você foi ensinado, direto ou indiretamente, a dizer, coloca para fora, senão vai te fazer mal. Sabe o que eu trago de informação aqui para você? É que quando você está num conflito emocional, como citados anteriormente por mim, e você coloca para fora a sua raiva, você cria novas conexões nervosas no seu cérebro que eles chamam de low route, né, de rotas rápidas para o desencadear da raiva. E quanto mais raiva você libera, mais habilidoso você fica em conectar essas conexões nervosas, em desencadear essas conexões nervosas. Ou seja, colocar para fora não ajuda você a não ficar mal. Ele ajuda você a ficar ainda mais mal. Não sei se eu fiquei confuso com o que eu falei, né? Mas quando você libera a sua raiva, aumentando a reatividade ao estresse psicológico que você está passando num conflito de relacionamento, num conflito familiar, num conflito de trabalho, com sócio, chefe, funcionário, com amigo e por aí vai, num desafio de vida que você está passando, você ensina seu cérebro a liberar aquela raiva de forma cada vez mais rápida. E ao fazer isso, criando essa rota rápida de raiva, você gera um input no sistema nervoso para que o seu estresse seja cada vez mais potencializado. Então, o que você aprendeu com a vida, velho, não ajuda. Não ajuda você a controlar a dor. Então, se você entender essas esferas que eu acabei de citar aqui para você, se você entender exercício físico dividido em sistematizado em NEAT, controle hídrico, controle alimentar, higiene do sono e modulação do estresse, fatalmente você não vai precisar nem de mim, nem de médico, nem de psicólogo, nem de qualquer profissional de saúde, porque você está dominando os pilares da vida plena. E aqui eu não estou te prometendo que você vai ficar sem dor não, meu amigo, mas toda vez que a dor vier, você vai saber qual é o movimento que vai te proporcionar alívio, qual o conjunto de exercícios que vai fazer com que seu sistema nervoso controle a dor ao longo do tempo. E você vai garantir autonomia nesse processo. Então não venha para meu tratamento esperando que você vai deitar nessa maca e que eu vou fazer acupuntura, apesar de alguns casos a gente utilizar. Não venha para esse consultório ou para teleconsulta, enfim, para esse consultório presencialmente e espere que eu vá manipular suas vértebras para colocar sua coluna no lugar, que eu vá deitar você para fazer um tipo de liberação miofascial ventosa ou qualquer tipo passivo de tratamento.
porque não é isso que a gente vende. Apesar de realizarmos essas condutas quando e somente quando é necessário. E essas condutas se tornarem necessárias para um tratamento baseado em evidência para a dor, não quer dizer que o paciente fala, eu quero, e você entrega. Precisa haver necessidade clínica identificável pelas características que você avaliou o paciente. Então não é assim, Caio, quanto é a sessão de acupuntura? Caio, quanto é a sessão de liberação? Caio, quanto é a sessão de ventosa? Meu amigo, você não está comprando técnica, você está comprando a consulta com um profissional especialista em dor. Na consulta a gente vai identificar qual é a metodologia que melhor se enquadra no seu quadro. E se você estiver de acordo com aquilo, aí sim a gente vai te entregar um tratamento pautado em ciência que vai ter alta probabilidade de resolver o seu problema. E o que mais o paciente peca é acreditar que ele precisa da técnica. Porque há anos atrás ele recebeu determinada técnica e melhorou. Só que na avaliação atual, a avaliação atual não mostra que é essa técnica que o paciente precisa. Então, respondendo a pergunta dessa live, Caio, como controlar a dor mesmo após tentar vários tratamentos? Me fala aí nos comentários se você de fato, depois de ouvir tudo que eu disse aqui, tentou tratamentos que realmente funcionam. Tentou controlar os pilares da saúde plena. Cara, eu não conheço pacientes que foram acompanhados por mim e controlaram esses 5 pilares, fazendo as coisas que a gente pede para fazer em casa e não melhoraram de um processo de dor há mais de 3 meses. Hoje, a sociedade te impõe que você quer emagrecer, compra um Mounjaro, um Ozempic, um Wegovy, antes de sequer controlar os fatores alimentares de higiene do sono que vão, de fato, construir a base para o seu objetivo. Hoje, a sociedade prega, bota testosterona no homem, bota oxandrolona na mulher, antes de controlar os pilares dessa pessoa. A gente não está falando de uma condição psiquiátrica de ideação suicida, meu amigo. O cara que está com ideação suicida, não há tempo de sentar e conversar com um psicólogo. O cara que está com ideação suicida, ele precisa de intervenção psiquiátrica emergencial, para ele não retirar a própria vida. E estão tratando emagrecimento, hipertrofia, controle de dor, como se fossem necessidades psiquiátricas emergenciais. Tome o remédio, mas por que tome o remédio? Porque o comissionamento vem, porque o profissional vai ganhar mais dinheiro se for aquele tratamento. Então você tem que tomar cuidado com profissionais que não cuidam de você, mas cuidam sim dos interesses, eu diria até mesquinhos, desses profissionais. Graças a Deus você vê o consultório aqui, você não vê sofisticação nem luxo. Você vê um consultório com uma maca muito básica, com uma bola suíça, um trampolim, cadeiras, que não são cadeiras cadeira de plástico aqui, Você não vê uma estrutura sofisticada e refinada que faça você sentar nessa mesa aqui e proporcione com que eu faça uma venda casada para você. Olha, você vai pagar X preços, mas esse preço compreende X sessões de acupuntura, X de osteopatia, X de fisioterapia, X de não sei o que. Você vai botar a bota de recovery aqui, você vai deitar na maca de tração eletrônica, você não vai receber isso aqui. Então eu brinco que eu não sou um profissional lucrativo. Você vai receber o conhecimento que eu tive durante esses 10 anos de jornada para te ensinar o que você precisa fazer para controlar a dor sem sequer precisar de mim. E para isso, você só precisa ter ouvidos atentos e disciplina. Não é a tecnologia e a sofisticação que vai te fazer melhorar. A tecnologia, a sofisticação vai te trazer sim aquele interesse, aquele marketing. Se você quer investir nisso, você como profissional, invista, vai atrair clientes. Mas no fim das contas, não é isso que resolve o problema da dor crônica. Não é isso que resolve o problema do emagrecimento. Gente, eu sei que desse momento eu não estou numa situação de te dar exemplo dessa minha fala. Por quê? Porque eu fraturei a costela,
porque eu parei de treinar por muito tempo, porque eu engordei muito durante esse processo de fratura de costela depois do acidente. Então você está me vendo aqui com a cara redonda, mas já já a gente volta para o nosso peso. Sabe por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Gente, emagrecimento e hipertrofia é conta de somar e subtrair. É balança energética de déficit calórico, manutenção ou superávit calórico. Você entende? Então o pilar principal é o cálculo das calorias e dos macronutrientes que o nutricionista vai fazer para você. Não é meter o Wegovy, o Ozempic e por aí vai. Não é intervenção psiquiátrica emergencial. Controle da dor não é conta de somar e subtrair, mas a gente sabe exatamente quais são as esferas que você precisa controlar. Então falta muitas vezes honestidade na orientação do profissional e falta muitas vezes, e aí eu não vou pedir desculpa pelo termo também, falta muito interesse, vergonha na cara do próprio cliente em dominar as esferas que precisa controlar. Em não negociar, em colocar na frente dele no computador toda vez que ele acorda qual o custo operacional que ele está tendo na vida dele, em continuar com dor, em continuar com incapacidade, em continuar sedentário. Ponto. Esse é o problema, não só de emagrecimento, hipertrofia, controle da dor e por aí vai. Esse é o problema da sociedade como um todo em diversas esferas profissionais. A gente quer imediatismo. Essa semana um seguidor entrou em contato dizendo que tinha uma viagem daqui a uma semana e que estava com uma crise de dor lombar irradiada para a perna com o tronco torto. A gente chama isso de lateral shift. É uma condição extremamente específica que melhora muito, mas que o prognóstico, quando é bom, é de 3 meses, quando é ruim, pode variar de até 2 anos. Ou seja, vamos lá. No melhor cenário possível, eu não conseguiria entregar ele com qualidade para ir para essa viagem. E no pior cenário possível, meu amigo, muito menos. E aí ele solta uma pergunta: você já faz alguma coisa para eu melhorar para essa viagem? Você entende que ele estava com expectativa muito alta, perto do que é realístico para que ele conquiste um objetivo? Só que aí ele falou com o Caio, e Caio foi honesto com ele. Outros profissionais, pode vir, você tem quantos dias? Você tem 7 dias? Você vai fazer fisioterapia todo dia. Minha fisioterapia é R$250. Todos os dias você vai vir e a gente vai te melhorar. Ele ganha o dinheiro do cara, o cara viaja, continua incapacitado, porque o tempo é insuficiente para esse tipo de recuperação. Claro que alguma melhora deve acontecer, mas o tempo é insuficiente para uma recuperação. E aí o cara se frustra mais. E o que é que a frustração faz? Constitui uma barreira de recuperação psicológica para o próximo tratamento que ele vai procurar. Beleza? É isso, pessoal. Então eu vou deixar a gravação no feed. Essa gravação vai subir para o YouTube. E essa gravação vai ser liberada no Spotify e no Apple Podcast também, tá bom? Grande abraço. Movimento é vida.